de questão temida. Que bravada. Isso vai pro making off, tá? Muito bem, vamos dar início ao nosso programa Respira Fundo de hoje, que está no formato diferente. Hoje eu estou aqui com a Juliana Alves, que é minha parceira de negócio. A gente trabalha junto, né, Ju? Podemos dizer assim. Nós fazemos nossos atendimentos, no caso, eu trabalho com a hipnoterapia e com a terapia de nascimento, lá no edifício Gran Vita, no Barreiro. E a Juliana, ela é enfermeira, pós-graduada em estética avançada, está fazendo um trabalho maravilhoso aí com a soroterapia também. Revolucionário, muito bem. E a gente vai bater um papinho hoje aqui sobre a questão do luto, que é um assunto que a gente vem falando muito. É uma coisa que tem aparecido demais nas práticas terapêuticas. Ali nesse local que a gente trabalha, ali no Barreiro, né, Ju? Infelizmente, está aparecendo muitos casos de pessoas que perderam entes queridos de forma repentina. Então, acidente, assassinato. E a Ju está passando também um momento de luto, né? Vários lutos, né? Na verdade, vários processos de luto já, vamos se dizer, ao longo dos 3 últimos anos, né? Foram 4 lutos. Então, assim, curto prazo, né, onde as coisas foram acontecendo de forma totalmente repentina, inesperada. Você está contabilizando aí nessa conta o luto do término, que você também teve uma separação, né? Sim, que é um luto muito significativo. Já está contabilizado isso? Não estava contabilizando. Então, 5. Pelo menos 5. É verdade. Então, são 6 anos, né, em processo de luto. Porque, para quem não sabe, toda separação, todo divórcio, né, ele é considerado como um luto. É uma perda repentina também, que você está acostumado com aquela pessoa e você acaba fazendo o enterro de uma pessoa viva, né? Verdade. Então, você passa pelo processo de luto da pessoa viva. Que pode se tornar algo muito desafiador. Muito desafiador, com certeza. Você aprender a reviver, né, a viver, né, sem aquela pessoa que você já estava acostumado há muito tempo. Então é um processo de luto bem delicado e tem muita gente que é desconhecido para várias pessoas, né, esse processo de luto. E nos últimos 3 anos eu perdi o meu pai na Covid. Para mim foi um baque muito forte mesmo, porque eu não esperava, principalmente porque eu participei de todo o momento, desde a internação, foi eu que levei. Então, assim, eu imagino que muitas pessoas, assim como eu, lógico, né, passaram por isso. Mas só quem passa, só quem vive aquele momento que sabe que é realmente uma cena de terror, que você fica traumatizado, assim, pro resto da vida, né? Então, uma coisa que eu estava observando também, principalmente aproveitando esse contexto da pandemia que se citou, nós perdemos a minha avó lá em casa. E a minha mãe era das filhas da minha avó, né? Era a pessoa mais ligada à minha avó. Então eu pude viver o meu luto em relação à minha avó, porque dói, né? Sim. E eu pude ver como a minha mãe também lidava com aquilo. E quando a gente olhava para todos aqueles números da pandemia, na pandemia todo dia atualizava. Não sei quantas centenas de pessoas mortas, milhares de pessoas mortas, milhões de pessoas morreram, né? Muitas mortes ali por causa da pandemia. Só que quando é uma morte da sua família é diferente. Totalmente diferente. Se sente impotente, né, perante a situação. E você tudo, né? Nós, seres humanos, a gente tem a mania de achar que não vai acontecer com a gente, né? Na vida do outro, na história do outro, e a gente não se prepara quando é a nossa história, quando é a nossa vida. Então, quando você passa, é desafiador, é assustador, né? E além do seu irmão, do seu pai, quais outros você teve? Eu perdi um tio, né? Assim, eu falo das mortes mais recentes, né? Porque
Já perdi meus avós, perdi também a mãe do meu pai recentemente, mas a gente não tinha tanta ligação, então acaba assim que a gente sofre pela perda, mas não pelo convívio, né? Então, teve a morte do meu pai, veio a morte do meu irmão, a morte de um tio e recentemente a morte do meu último irmão, que éramos 3, né, em casa, né, e agora só restou eu de filha. E nesse momento... Então foram 2 irmãos? 2 irmãos. Seu pai e um tio? Isso. Mais a separação. E mais a separação. 5 processos de luto aí. 5 processos de luto que eu venho trabalhando e moldando de uma forma assim, incansável, né, para ficar bem, porque além de tudo, além de você passar por isso tudo, você tem que ficar bem, porque a sua vida não para, sua vida continua, o seu trabalho tem que continuar, sua vida social, você precisa manter, né, seus vínculos, desenvolver então, as atividades profissionais. Exatamente. Eu ia até te perguntar isso, né, porque mesmo passando todos esses lutos, você agora ainda está lançando a sua mentoria, né? Sim, e sabendo que você está lançando uma mentoria. Eu acho que é bem isso, né, Ju? Igual tem uma discussão que o pessoal fala muito, quando a gente fala assim, ó, superação de luto. Muitos especialistas afirmam que não é possível superar um luto, porque o luto é algo para ser vivido. Uhum. Só que se você pegar a própria etimologia da palavra luto, que vem do latim luctus, significa dor, mágoa, lástima. Pô, será que a gente tem que ficar vivendo da dor, na mágoa e na lástima? Mergulhado ali na... Então, assim, faz sentido, porque dói a perda, dói, eu concordo que dói. Mas eu acredito que sim, com as técnicas terapêuticas que a gente tem disponíveis hoje, é possível você fazer um trabalho para aliviar aquela dor, para diminuir aquela dor. Então eu acredito nisso, que a superação é possível dessa forma, ajudando a pessoa a lidar melhor com essa de uma forma... Obrigada. Deixar de sofrer a gente não deixa, né? Mas a gente cria técnicas, métodos, né, que aliviam aquela dor, que não se torna uma dor insuportável, né, ao ponto de uma depressão, ao ponto de se jogar, né, na cama, que é super compreensível, né? Porém, não tem vontade de fazer nada. Não tem vontade de levantar da cama, não tem nada. Não que não dê vontade, mas você tem consciência que você precisa prosseguir, que não pode parar, né? Tem outras coisas envolvidas, outras pessoas que precisam de você, que você precisa, você como ser humano individual, você precisa... Você merece, a gente merece. Exatamente. Eu acho que isso é um dos fatos assim, mais desafiadores, porque eu sei, além de você estar lidando com esse conflito, com essa dor e tentando ficar bem, eu sei que é muito estranho para as pessoas que estão no seu convívio e visualizam aquilo, porque culturalmente, né, é muito comum que as pessoas se prostrem, que as pessoas sofram muito, que elas não aceitem. Então, quando você faz de uma forma, tenta, né, pelo menos fazer de uma forma diferente, que você não fica ali mergulhado naquela masmorra de dor, as pessoas também estranham isso. Então, assim, vira um desafio 2 vezes. E você sabia que tem culturas por aí ao redor do mundo em que o luto, por exemplo, quando ocorre a morte, né, de um ente querido, eles não fazem esse ritual melancólico que tem aqui, né? Que é todo mundo de preto, né, todo mundo sério. Uhum. Tem lugares que eles fazem festa, que eles dançam, cantam em volta ali daquela pessoa que se foi, né? Então é um jeito também de se despedir daquela pessoa. A gente pode dizer que o luto é também um ritual de despedida, né? A maneira como nós despedimos daquela pessoa ou daquele algo que se foi. Aqui a definição do luto é essa, né? Uhum. O luto ele é um estado emocional que é desencadeado pela perda de algo ou de alguém. De uma forma bem objetiva seria isso. O luto é um estado emocional, um sentimento desencadeado a partir da morte, da perda de algo ou alguém, não necessariamente a morte, né?
Então pode ser, por exemplo, a perda de emprego, a perda de um animal de estimação, uma amputação, uma alienação parental também pode se encadear. Então, para quem está assistindo, acho que é importante trazer esse conceito. Quando a gente compreende, né, a gente consegue lidar melhor ali com aquela situação. Sim. E dessas perdas todas que você teve, tem alguma que você acha que foi a mais impactante? Como é que você avalia isso? Então, eu acho que eu sofri mais, que foi quando eu comecei a procurar os métodos, né? Porque, na verdade, a gente não espera, né? Como eu passei pelo luto do meu pai, eu não esperava nunca que ia acontecer o que aconteceu com meus irmãos. Então, assim, quando eu comecei a vivenciar o segundo luto, eu estava no processo de luto da primeira perda. Eu estava aprendendo a conviver sem a presença do meu pai. Então, eu continuei no mesmo processo. Eu participei de um grupo que eu até recomendo sempre quando as pessoas me procuram, que acaba como que é super estranho isso, e eu falo com pesar, mas acaba que cai muito no que eu acredito e o que eu digo e que eu falo com Deus, mas que as minhas feridas, as minhas cicatrizes sirvam de remédio para outras pessoas. Então, querendo ou não, eu recebo, muitas pessoas me procuram por causa disso, por causa do processo de luto. Às vezes pessoas que estão passando por processo de luto me perguntam, me como ajuda, é que você está fazendo? O que você está fazendo? Qual que é o segredo? Exatamente, como você está de pé, como você dá conta, como que você consegue. Então, é negativo? Algo negativo? Mas que bom que eu consigo auxiliar alguém, pelo menos dar um direcionamento, né, do que não se prostrar perante a vida. Mas hoje eu tenho mais dificuldade de conviver sem a presença do meu irmão mais novo, porque a gente era muito ligado. E ele era muito presença, então, assim, eu vou entendendo o processo dos demais, mas a dele, como foi uma perda, assim, muito forte, muito brusca, então o processo de luto dele tem sido vivenciado, assim, dia após dia. É uma pessoa, assim, que eu ainda, quando eu lembro, eu choro, que às vezes de madrugada eu acordo e lembro dele. Então, é bem desafiador. Sim. E teve um desses casos, né, Gil, acho que é importante a gente citar também, e foi você que me indicou um dos casos mais chocantes que eu já atendi, de pessoas que me procuraram, né, para poder fazer o processo de superação de luto com hipnose, né, que é um dos serviços que a gente tem hoje lá no nosso espaço. E foi uma indicação da Ju, ou seja, a gente rodou a campanha e tudo mais, e aí a Ju conhecia essa pessoa. Foi um caso que a gente não pode citar o nome aqui, mas teve grande repercussão, né, em toda a cidade, talvez até no Brasil. Mídia, né? Teve grande repercussão na mídia de uma jovem que foi assassinada. Sim. Eu estava ali para atender aquela mãe que havia perdido essa filha assassinada, né? Isso ali no Barreira, infelizmente, é muito comum. E interessante que a gente estava fazendo ali o processo, ao fazer o processo terapêutico, a gente não vai somente naquela perda, a gente vai ver se não tem outros, como no seu caso, você vê que tinham mais coisas. E aí, Ju, chegamos no meio da sessão, numa cena, além daquele assassinato da filha, ela tinha perdido o esposo, há mais ou menos 7 anos atrás, também assassinado. Então você imagina o estado emocional de uma pessoa que perdeu o esposo por um assassinato e depois a filha. Sim. Então muitas vezes, e olha, ela nunca tinha dado atenção, desde a perda do esposo até a perda da filha, ela não tinha feito nada. Ela achou que estava tudo bem. E ela não tinha nem curado. Não tinha nem curado 7 anos atrás. E outra, ela me revelou ali, ela confessou que ela estava simplesmente travada para relacionamento. Há 7 anos que ela não saía, não conhecia ninguém, completamente travada ali. Ou seja, a vida dela estava nessa questão sentimental, amorosa, de relacionamento, ela estava estagnada, ela não estava presa, né? Ali. Exato. Presa então, nesse luto. Exato. Então foi uma descoberta ali, ela se sentiu muito aliviada, sentiu um alívio emocional muito grande, né? Muita libertação ali com aquele processo. Então te agradeço pela indicação. Imagina, é um prazer poder ajudar pessoas, né? Porque é muito ruim ver alguém sofrendo, a dor, a gente conhece a dor, né? Eu não quero nunca
conhecer a dor de uma mãe, mas eu imagino que infinitamente pior do que a minha, né? Então, você poder contribuir com que aquela pessoa se sinta um pouco melhor, né? E comece a trabalhar o processo de aceitação, que é uma coisa que não é cultural, que a gente não aprende, mas a gente deveria, desde a infância, já estar ciente que isso ia acontecer. A gente sabe, mas não aceita. Ninguém quer aceitar, né? Verdade. Ninguém quer aceitar. Aliás, a aceitação é uma das fases do luto. Existem estudos, Ju, baseados principalmente no trabalho de uma médica psiquiatra de Suíça, Elizabeth Kübler-Ross, e ao longo de anos e anos de observação, a história dela é bem interessante. Ela, quando criança, quando ela tinha 5 aninhos de idade, ela ficou internada no hospital com pneumonia, e a coleguinha de quarto dela faleceu. Então, um dos primeiros contatos dela com essa questão da morte e de morrer foi nessa experiência. Aos 7 anos, ela já dizia que queria ser médica. Então, ela foi para essa linha da psiquiatria, chegou a trabalhar nos campos de concentração do Holocausto. Então, ela presenciou caminhões chegando cheios de sapatinhos de bebês que eles matavam, né? E chegavam lá os sapatinhos e sacolas com buchas de cabelo humano para fazer travesseiro. Então, ela presenciou isso, que é algo muito forte, muito pesado. Posteriormente, ela se mudou para os Estados Unidos, casou com um médico lá, e ela trabalhou com vários pacientes em hospitais que estavam em estado terminal. Então, ela ouviu inúmeros relatos e ela começou a desenvolver uma sensibilidade para isso. E diante dessas observações que ela teve, que surgiram essas 5 fases. Dessas 5 fases, hoje você tem alguns autores que afirmam que são 3, que são 7. Então, tem muitas variações na internet. E existem estudos também que mostram que não necessariamente uma pessoa vai viver todas essas fases do luto. Então, por exemplo, uma delas seria a aceitação, como nós falamos, a depressão. Tem gente que pode entrar em depressão, mas nem todo mundo vai desenvolver uma depressão. Mas essas fases também são fases que nos ajudam a compreender, né, em qual fase que a gente está ali. Sim, são várias fases. E hoje o meu maior desafio é auxiliar, né, a minha mãe a passar por esse processo de luto, que para mim, assim, é o maior desafio de todos os dias, porque eu acordo todos os dias, ela tá com um humor diferente, de uma forma diferente. Então tem dia que eu consigo entrar com ela numa vibe mais positiva, já tem dia que eu não consigo, porque o processo de luto dela é muito grande. Em relação ao filho? Em relação aos filhos. Principalmente o segundo, ou desde o primeiro já tem assim? Então, a última perda é muito recente, né? São 2 meses apenas que a gente perdeu meu irmão mais velho. E o outro tinha 2 anos. E foi numa diferença de... completou 2 anos no dia 3 de abril. E no dia 5 de abril, meu outro irmão se foi. Então, assim, você pensa o que é isso com a mãe, né? Sim. Aliás, essa dor de perder um filho, existe uma definição assim, quando, vamos supor, uma mulher, ela perde o marido. Existe um nome para essa dor. Ela ficou viúva. Quando acontece de um filho perder os pais, ele fica órfão. E também existe um nome para essa dor. Mas não existe, Ju, nenhuma palavra em nenhum idioma do planeta capaz de descrever a dor de um pai ou de uma mãe que perde um filho. Por isso é considerada a dor sem nome, ou a dor inominável, e considerada aí talvez a pior dor que existe. Então é compreensível, né, acontecer isso, mas felizmente também existem técnicas aí que podem sensibilizar essa questão, né? Principalmente quando é uma perda repentina, né? Sim. Que a pessoa não teve oportunidade de se despedir. A despedida da pessoa que se foi é algo muito importante nesse processo. Que é o que a gente faz na terapia, né? Na terapia com hipnose, por exemplo, a gente promove essa despedida digna da pessoa que já se foi. Isso é muito impactante, é muito bonito o processo. A pessoa consegue realmente se imaginar ali, tendo essa despedida, interagindo, né, com a pessoa. E com isso a gente chega na catarse emocional, que é um termo da psicologia utilizado para designar ali um processo de purificação.
de leveza, ela consegue descarregar ali as emoções reprimidas em relação àquela pessoa. Ressignificar aquele momento, né? Ressignificar e fazer uma despedida que você gostaria, que você não conseguiu fazer naquele momento que você gostaria. Então, assim, quem sabe um dia eu consiga fazer com que a minha mãe possa vivenciar isso, porque as pessoas também têm que estar dispostas e abertas, né, a esse processo, e que ele cura, ele é um processo realmente. Eu diria até que ele consegue acelerar esse processo, porque o tempo, na verdade, com o tempo você vai ter ali algum resultado. Sim. Você vai conseguir superar de alguma forma, ou aquilo vai diminuindo de intensidade ao longo do tempo, aquela dor vai diminuindo de intensidade. Só que se você tem a possibilidade, né, de fazer um processo ali, uma intervenção que vai acelerar isso, que vai te trazer um alívio mais imediato, né, aí vai da escolha também de cada um. Se a pessoa estiver aberta ali, né. E, né, são métodos, né, que também, eu falo assim, que eu sou, você sabe, né, Ed, eu sou adepta a tudo. Então, falou que eu vou me sentir bem, que eu vou me sentir melhor, eu não estou fazendo, porque sofrer é muito ruim, sentir dor é muito ruim, e porque a vida não para, literalmente, ela não para. A vida não para porque você está sofrendo. Exatamente. Né? A gente não para, as pessoas, a criança não para de crescer, a minha filha não vai parar de crescer porque eu estou sofrendo. Os boletos não param de chegar. Os boletos não param de chegar. Não para. É verdade. Chegar porque a gente está sofrendo. Então, assim, você não tem outro recurso a não ser fazer. Então, assim, eu super indico, gosto, faço, recomendo os processos terapêuticos, né? Processo de hipnose. Eu sou também da terapia tradicional, das terapias tradicional e terapia integrativa, né? Eu faço processo terapêutico há mais de 5 anos, né, com psicólogo, mas é uma psicóloga integrativa também. Faço com você o processo terapêutico de hipnose, então já vivenciei e as técnicas eu vou auxiliando, e a espiritualidade, né, auxilia muito. Você tá ali com, né, assim, cada um tem a sua religião, às vezes a gente não entra muito nesse processo religioso, né? Vou colocar aqui na edição. Eu tava mexendo hoje e achei o vídeo do seu atendimento. Vou colocar um pedacinho aqui na edição pro pessoal. Já tem mais de um ano, né? Tem. Já tem mais de um ano que você fez aquela sessão lá. Eu tinha perdido meu pai e meu irmão mais novo, né? Então, eu muito a espiritualidade, Deus, né? Que cada um nomeia da forma que conforme as suas crenças, né? Então, mas no meu caso é Deus, e busco todos os dias, porque a espiritualidade ela faz parte desse processo, né? Então, a pessoa acredita em alguma coisa, ela acredita. Isso faz parte da espiritualidade. Inclusive, essa questão da fé é muito importante para aquelas pessoas que estão vivendo agora esse luto coletivo lá no Rio Grande do Sul, que ali vai se gerar um processo de luto, né? Tanto individual como luto coletivo. A gente que está longe, a gente já sente. Eu mesmo, lá em casa, nos anos 2020 e 2021, a gente teve o problema de enchentes aqui em Belo Horizonte. E lá em casa foi atingido. Então a gente sabe o que é. Às vezes você está ali fazendo a limpeza da lama que foi... que entrou na sua casa ali pela primeira inundação e você não nem terminou ainda, já veio a segunda, então é um processo muito doloroso. Ainda mais nessa proporção que aconteceu no Rio Grande do Sul. Então a gente pode afirmar que ali há um processo de luto muito grande, pessoas que estão ali passando por esse processo de perdas de bens materiais, de entes queridos, né? Vários tipos de perdas, elas vão precisar também fazer, em algum momento, dar atenção, encontrar forças para superar isso. E a fé nesse momento é muito importante. Às vezes é o recurso mais imediato que você vai ter. Uma respiração profunda, fechar os olhos, fazer uma oração, encontrar forças dentro de você para seguir em frente. Porque tudo é interno, tudo está dentro de nós. Às vezes não tem muito o que fazer, né? Só acreditar, encontrar essa fé. Acreditar. Porque se você acreditar que está dentro de você, porque eu tenho o costume de dizer que nós somos fragmentos de Deus aqui na Terra.
Então, se você olha para dentro de você, você vai encontrar Deus, você vai encontrar força para superar qualquer coisa. Com certeza. Ju, eu queria abrir aqui então um espaço para considerações finais. Sim. Alguma coisa que você queira falar? Pode ser sobre luto, pode ser sobre seu novo projeto de mentoria que você está. Pois é, a gente sempre cria, eu falo assim que é surpreendente, né? O ser humano, quando a gente quer vencer, quando a gente quer segurar em algo, eu acho que quando você sofre um baque muito forte, aquilo te causa movimento. E eu falo que tudo que aconteceu ao longo da minha jornada, ao longo da minha vida, sempre me deu um grande impacto, né, para me forçar a grandes movimentos. Então, eu venho com projetos novos aí, de expansão de carreira, expansão profissional, assim, de uma maneira assim, que eu nunca fiz antes, sabe? Relacionado à mentoria, focar na soroterapia. A mentoria, por exemplo, para quem que é? Quem que é o seu público-alvo? A mentoria, meu público-alvo são profissionais da saúde. Tem que ser enfermeiro para fazer? Não precisa ser enfermeiro, mas tem alguns pré-requisitos, né, de profissionais da área da saúde, que são pessoas que podem trabalhar com injetáveis. Né? Então, a soroterapia em si, ela é focada em injetáveis, e não só, eu não trabalho só com a soroterapia em si, eu trabalho com manipulados, que às vezes tem pessoas que não têm, às vezes, aí você já vai até para hipnose, tem que descobrir o que é o start ali do pânico de agulha. Verdade. Não é? É revelador. Exatamente. Tem gente que tem pânico, que não quer jamais, pessoas que passam mal mesmo, né, na aplicação de uma injeção, né? Então, a saúde integrativa como um todo. Então, eu venho trabalhando muito isso, eu trabalho com qualidade de vida, motivando de uma forma motivacional as pessoas a terem qualidade de vida, focando em todos os princípios básicos como um todos, para que você consiga ser um ser humano produtivo, né? Então, todo mundo quer alcançar seus sonhos, e como que a gente vai alcançar isso? Né? A gente tem que ter força, a gente tem que ter saúde, porque se você perder a sua saúde, você não consegue fazer nada. Né? Então, a saúde é o bem mais precioso. Então, o meu foco é esse, meu trabalho e é como projeto de vida em si, incentivar pessoas a terem qualidade de vida. Legal. Ju, tem só um recado também que eu acho importante colocar para aquelas pessoas que hoje estão sofrendo, seja por um processo de luto ou qualquer coisa, às vezes um trauma de infância, e aquela pessoa ela não encontra saída. Nós ficamos sabendo agora recentemente de um caso de uma jovem de 14 anos que cometeu suicídio ali na região de Contagem, perto da PUC de Contagem, ela estudava no Colégio Santa Maria. Ela cometeu suicídio. Teve um caso de uma menina de 11 anos que cometeu suicídio ali na região da Savassi. Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que foi postado nas redes sociais, parece que em São Paulo, de uma mulher se jogando de um viaduto. Então, assim, são vários casos de suicídio que estão ocorrendo. Esses casos eles não são noticiados pela mídia, mas o relatório sobre suicídio da OMS, da Organização Mundial da Saúde, ele é publicado de 5 em 5 anos. Então eles publicaram um relatório em 2019 e está previsto para ser lançado outro agora em 2024. Ceteris paribus, né, se tudo mais for mantido constante, vai ser publicado agora em 2024. E o que tem de especial neste relatório de 2019 para 2024? Tivemos a pandemia. Então a gente não sabe o que está vindo por aí. Além disso, tem estudos que mostram, por exemplo, que os casos de demência na população vão triplicar até 2050. Então, aquela pessoa que está sofrendo, que está passando por um transtorno emocional, que está com aquela angústia, uma tristeza, uma depressão, é bom lembrar que o remédio tem o seu papel, mas ele não vai resolver a causa. Então, essa que é a proposta que a gente traz. Você está fazendo seu tratamento ou não, busca resolver a causa do seu problema, aquilo que está sendo a causa. Já estudos já falam a respeito disso. Todas as doenças elas são desencadeadas através da mente. Então a gente tem um adoecimento mental que vai desencadear
algum tipo de enfermidade, né? Então, até mesmo as células cancerígenas, elas são desenvolvidas através de toxinas, porque elas são produzidas através do estresse, de angústia, de traumas. Então, assim, vai muito além, é muito mais complexo, né? Então, às vezes as pessoas não dão a total importância, né, para a questão da saúde mental, mas como é importante é o corpo como um todo, né? A Bíblia mesmo diz, né? É corpo, alma e espírito. Então, eles têm que estar em equilíbrio. Eles têm que estar em equilíbrio, senão você não consegue. Você não vai. Se está em desequilíbrio, seu corpo vai responder, sua saúde mental, sua alma fica ali chorando, gemendo. Então, tem que estar em equilíbrio. Agora, uma coisa reveladora que eu nunca te falei. Na minha época de faculdade, e até um pouquinho depois, eu trabalhei muito com saúde mental. Eu já escrevi um artigo eu trabalhei no secção, que era com usuários de álcool e drogas, saúde mental. Então trabalho da faculdade, da enfermagem. Trabalho da faculdade, sim. E aí você foi falando, a gente vai resgatando, né? Às vezes é coisa assim, a gente faz tanta coisa que Nossa, e aqui só de você entrar no secção é uma experiência tremenda, né? É uma experiência. Você vê o quanto as pessoas ficam debilitadas, porque não cuidaram da saúde mental, ou por alguma outra situação, talvez genética, enfim, não sei. Mas quando você entra lá e vê aquela situação deplorável, né, o nível de fragilidade, vulnerabilidade que a gente pode chegar, é incrível, né? É chocante. Muito chocante. Eu já fui também no secção. Então, assim, eu tive, quando eu fui fazer opção de curso, né? Minha segunda opção de curso era psicologia. Tanto que eu vivo estudando psicologia, porque eu sempre tive um pezinho lá. Então, eu gosto muito da área da saúde mental, que ela está interligada com a saúde como um todo, né? Então, você precisa estar bem, em sintonia, para você ter uma vida saudável, uma vida mais equilibrada, que você consiga conviver com sua família, com seu filho, né? Então, é muito importante. E você citou a questão do suicídio, né? O suicídio, às vezes as pessoas pensam assim, julgam, né? Às vezes falam, é falta de Deus, então a pessoa não procurou. O suicídio, ele é tão complexo, a pessoa está insuportável aquela dor. Ela não quer desfazer da vida, ela quer desfazer da dor. Exatamente. Ela quer desfazer da dor, porque ela não suporta mais sentir aquilo, então ela desfaz da vida. Né? Porque aquilo ali já se tornou insuportável e ela perdeu o controle. E o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Você acaba resolvendo o problema de um jeito drástico, né? Então não faz muito sentido assim. Mas é isso, Ju. Muito obrigado pela sua presença, pessoal. Deixa o like, comente aqui o que você achou. Se você não comentar, se você não participar, a gente não vai saber se você está curtindo aqui o conteúdo. Então deixa o like, comenta, compartilha para aquela pessoa, aquele seu amigo, aquela sua amiga que está sofrendo, que está precisando de uma ajuda. E, gente, pessoas que estão em sofrimento mental, em sofrimento emocional. Você tem que esticar a mãozinha para ela e puxar ela do fundo do poço. Senão ela não vai sair, não. Então você tem que ser aquela pessoa que joga a corda, que estende a mão, e não a pessoa que joga uma pá lá para ela se enfiar. Então pense nisso, um simples compartilhar desse vídeo aqui, você pode salvar a vida de uma pessoa. Então tem como ela buscar ajuda e a gente está aqui para isso. E para finalizar, eu quero fazer aqui um convite para ajuda. Gostaria de te presentear com uma sessão de superação de luto para você ter a experiência, já fez naquela primeira vez, mas como tivemos esses outros lutos aí, gostaria de te presentear para que você se dê essa atenção e que você também possa, de um certo modo, avaliar, né? Porque tem muita gente que pergunta assim, quanto tempo eu tenho que esperar para fazer uma sessão de superação de luto com hipnose? E não existe fórmula mágica. O luto, para cada pessoa vai ser de um jeito, pode ser um mês, pode ser um ano, pode ser 2 anos. Mas se eu fosse arriscar assim de um tempo que eu considero razoável, eu diria que ele é a partir de 6 meses após o luto, se a pessoa não está conseguindo superar, vale a pena fazer uma intervenção. Vale muito a pena. Então, fica o convite, quando você quiser fazer, é só me procurar lá e agendar. Precisando de uma amiga, né? Igual você falou de puxar, eu também estou aqui à disposição, o Ed, super meu parceiro, que eu admiro com o seu trabalho. Eu vivencio, né? Vejo
faço, digo e também. Então, somos mãos amigas, né, que podem contribuir, eu com as minhas experiências e você com a sua parte profissional. E é uma missão, né, Ju? Porque as pessoas, gente, os casos que chegam pra gente, quando a gente fala em tratar o problema emocional na causa, a gente está falando de pessoas que sofreram uma injustiça, uma humilhação, que foram rejeitadas, abandonadas na infância, muitas vezes sofreram abuso dos mais diversos tipos. Então, assim, são atitudes até mesmo criminosas que ocorrem com as nossas crianças, né? E que às vezes a pessoa passa a vida inteira sem dar atenção. Então eu vejo isso como uma missão, como um propósito mesmo de ajudar. Exato. E estou firme aí nesse propósito. E é um prazer estar aqui e poder compartilhar também a história dos seus. Muito obrigado.